Você sabe por que o tijolo, depois que foi pego para ir para o reformatório, logo em seguida foi liberado? É que ele tinha acabado de passar por uma reforma. Nossa, que bosta! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, com as edições especiais do Oscar, com os filmes indicados ao prêmio de melhor filme do ano de 2025. E hoje nós vamos falar de um filme que retrata uma dura realidade do contexto da história dos Estados Unidos dos anos 1960. Você gosta de filme com temáticas raciais? O filme de hoje vai retratar a história de um jovem promissor, sonhador, que vê todo o seu plano ser interrompido por estar na hora errada, no lugar errado e, com certeza, sendo posto em uma grande condição que é totalmente errada, a partir do conjunto das chamadas leis de Jim Crow. Mas, afinal, o que é esse conceito? Por que a gente tem associação deste nome? Bom, para você conhecer um pouco mais deste curioso filme, e caso você, inclusive, goste de filmes diferentes e de videogame, aonde você tem o famoso jogo em primeira pessoa, então você pode vir conferir esse filme comigo. O Reformatório Nickel, Nickel Boys, filme de 2024, dirigido por Ramel Ross, protagonizado por Ethan Harris e Brendan Wilson. O filme conta a história de Elwood, um jovem negro de 17 anos, morador do estado da Flórida, que está terminando seu ciclo escolar, que no Brasil seria classificado como ensino médio, sendo visto como um prodígio por um de seus professores, que o incentiva a enxergar os fenômenos sociais além do que está tradicionalmente grafado nos livros, já que estamos falando do período dos anos 1960, quando os movimentos contraculturais explodiram com novas manifestações sociais, entre elas a dos negros, exigindo direitos e questionando o conjunto de leis batizados de Jim Crow. Este é o detalhe geográfico que nós já vamos comentar com mais detalhes. Elwood mora com sua avó, que ao mesmo tempo que acompanha e vê seu potencial interesse por questões de justiça racial, ela teme a repressão vinda dos brancos, com quem há um histórico processo de enfrentamento e opressão contra a juventude negra. Jovem El consegue uma bolsa em uma faculdade para a realização de um curso por conta de seu desempenho escolar, gratuitamente, o que com certeza lhe dará um novo horizonte na formação profissional e acadêmica. Em seu primeiro dia indo para este curso, ele ia a pé, caminhando pela rodovia por um longo percurso, quando ele vê um belo carro ao seu lado parar e ofertar carona. O homem negro que dirigia o convida a subir, pois está incomodado com a sua caminhada tão longa até chegar na faculdade, ficando admirado por conta de sua história de vida. Mas em meio às conversas no carro, a polícia obriga que ele encoste o carro e Elwood descobre a real. Este carro foi roubado pelo homem que dirigia, que até tentou convencer a polícia de que o jovem era apenas uma pessoa que ele estava dando carona, mas não teve jeito. Elwood é preso como cúmplice do roubo do automóvel. Mas como El tem 17 anos, não está sob a pena da lei para ser preso, já que não tem a chamada maioridade penal. Portanto, é encaminhado para um reformatório social. O reformatório Nickel, apesar do sentimento de inconformismo, azar, ódio, que talvez fossem os primeiros a aflorar, El é um admirador de Martin Luther King e acredita no manifesto feito de forma pacífica. Mas ao chegar no reformatório, verá que a questão racial está presente em toda a estrutura do seu funcionamento. A promessa é de que o bom comportamento e ações comunitárias são a base para que os jovens encurtem a sua estadia no local e possam voltar para casa, ir embora, mas o que na verdade não se mostra efetivo. El faz amizade com Turner, um outro jovem negro que está há mais tempo no reformatório, e vê com um tom menos diplomático a situação, em que todos ali vivenciam, onde os jovens brancos desfrutam de situações cotidianas com certos privilégios,
ausentes de praticar funções braçais tão claras como são designadas para os negros. A amizade dos dois personagens está ali como parte do que no filme é citado mais de uma vez o contexto das chamadas leis Jim Crow. E cabe ao Cinegel te ajudar a entender esse conceito e expandir a compreensão sobre este detalhe do filme. Este é o apelido dado ao conjunto de leis estaduais vigentes em alguns estados dos Estados Unidos, concentrados no sul e sudeste do país, com nítidas conotações de discriminação racial. Jim Crow é um personagem do teatro criado por Thomas D. Rice no século XIX. Trata-se de um homem negro com roupas rasgadas, velhas, sapato aberto, sendo interpretado por homens brancos, pintados de preto. Tratava-se de um personagem de comédia, porém com nítidas conotações racistas, que na época, dominada pelo pensamento escravocrata e de superioridade racial branca, passava despercebida ao olhar da maioria na época, soando tudo como normal, mas que hoje nós vemos muitos problemas de racismo estrutural presentes na sua prática. Jim Crow é retratado como uma pessoa burra, preguiçosa, que quando pela sua natureza de homem escravizado deveria estar sempre muito mais disposto ao trabalho. E não é um homem confiável ao olhar dos brancos, sendo mentiroso e não cumpridor de palavras. Esta é a origem do chamado blackface. E caso você já tenha visto a polêmica na internet que nos ajuda a entender o porquê de todo este ponto de discussão associado ao personagem. Pessoas brancas pintarem o rosto e a pele de preto primeiro demonstra que há uma indisposição em se chamar pessoas de pele preta a interpretar outras pessoas de pele preta. Mas além disso, a forma histórica da representação destas pessoas neste formato sempre foi neste tom depreciativo de inferiorização, ridicularização de pessoas negras, tratando-as como selvagens, violentas, como se fossem animais praticamente. Inclusive, deixo aqui algumas dicas para você. Se você quiser saber mais sobre a questão da autonomia dos estados nos Estados Unidos, assista depois o vídeo do canal sobre o filme Assassinos da Lua das Flores. E se você quiser saber sobre a questão racial nos Estados Unidos, confira os vídeos sobre Corra e ficção americana. Sabendo da origem do termo, as leis Jim Crow são assim apelidadas popularmente para destacar que eram decretos que nitidamente eram pensadas para inferiorizar direitos aos negros em relação às pessoas brancas, sendo que estes presentes no sul e sudeste dos Estados Unidos eram mais comuns, porque nesta parte do país onde o trabalho em regime de escravidão foi presente ao longo de seu processo de colonização. Já as chamadas colônias do norte possuíam mão de obra assalariada para todos os cidadãos, o que explica o porquê esse problema da questão racial era menos presente. Com a proibição da exploração do regime escravo no país, os estados sulistas, ao longo do século XIX, onde o histórico era dessa exploração escravocrata de africanos e seus descendentes, e a hegemonia de brancos à frente da política, criaram leis de tendência nitidamente duvidosas quanto à imparcialidade. Há alguns exemplos para ilustrar. Em alguns estados se decretou que, apesar de em âmbito federal a escravidão ser proibida, neles poderia-se ter a escravidão consolidada para pessoas que eram criminosas, pois prestar serviços gratuitos para suporte a grupos familiares de bem seria uma justa forma de pagar pelos seus crimes. Mas adivinhe, uma série de crimes começaram a ser apontados contra a população negra, com questões muitas vezes subjetivas, até mesmo com incriminamento por vagabundagem, em caso de acusações contra pessoas que não estariam dispostas a trabalhar e optassem por viver de mendicância. A lei de segregação de espaços públicos e de convívio, onde escolas, hospitais, parques e demais espaços de convivência ficaram divididos a partir do critério cor da pele. Foram criadas leis que dificultavam o acesso a cargos públicos e ao voto livre para a população negra, com exigências para se ter direito a votar ou se candidatar,
como ser alfabetizado e possuir uma residência fixa. Eram feitos testes de alfabetização para se tirar o título de eleitor, mas os testes eram diferentes, sendo de um grau de exigência maior para os negros, para legitimar o seu analfabetismo formalmente e consolidar a negativa da aprovação do direito ao voto. Estes são alguns exemplos destas leis que se justificavam de acordo com a Justiça dos Estados Unidos e que não via ilegalidade nestas ações, pois apesar de sua Constituição dizer que todos são iguais perante a lei, negros e brancos eram iguais, mas apenas viviam separados, com o lema utilizado de separados, mas iguais. Estas leis vão cair a partir dos anos 1960, com a série de manifestos por direitos civis, como entre eles o de Martin Luther King, que é citado ao longo do filme. O reformatório Níquel está indicado em 2 categorias do Oscar, sendo, além de melhor filme, também o prêmio de melhor roteiro adaptado. E aí, você conhecia esse filme? Você tá ligado no especial do Oscar aqui do canal? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!